Olá, bem-vindos à Estante Branca. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e aqui é a série Minutos com Kardec. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é um pouco diferente, né? Ele tem uma característica diferente dos demais capítulos do Livro dos Espíritos, que é um livro que é composto por perguntas e respostas. Então, ao longo de todos os capítulos, Kardec elabora várias perguntas, divididas por temas, ao que os espíritos respondem. Então, esse capítulo 5, na verdade, ele é um complemento do capítulo 4, né? É como se fosse um comentário do que foi discutido no capítulo 4. Nesse capítulo 5, não há perguntas e respostas. É Kardec fazendo comentários a respeito do tema. Então, foi um capítulo escrito por Kardec, né? Não foram as respostas, perguntas e respostas dos espíritos. O capítulo 4, ele é bem extenso. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser assistir, porventura não tenha assistido. E o capítulo 4 fala sobre as várias existências do espírito. Então, são muitos tópicos, é um tema bem extenso. E o capítulo 5 é justamente as considerações sobre as várias existências do espírito. Então, por ser um tema bastante complexo, com muitas perguntas, com muitas considerações a serem feitas, Kardec achou por bem fazer um capítulo à parte, discorrendo sobre o que foi tratado. Então, nesse capítulo, Kardec vai falar, basicamente, sobre o dogma da reencarnação. Então, para isso, ele faz uma análise, ele analisa vários tópicos, né, e se propõe a várias reflexões cujo objetivo final é comprovar que a teoria da reencarnação é uma teoria plausível e racional. Eu achei esse capítulo aqui incrível, porque Kardec vai argumentando e vai colocando algumas reflexões que você pode não acreditar em nada, né? E é um direito que todo mundo tem. Mas se você for analisar do ponto de vista racional, você vai ter que concordar que os argumentos fazem muito sentido, né? E eu acho isso incrível, porque é justamente a questão da fé raciocinada, né? Então, são vários tópicos. Aí ele começa falando sobre o dogma da reencarnação. Ele discorre aqui que a ideia de reencarnação é uma crença, é uma ideia muito antiga. Muito mais antiga do que o espiritismo, né? Do que o que foi trazido, né, pelos espíritos aqui no Livro dos Espíritos e nas obras posteriores de Kardec. Então, aqui num trecho, ele até diz que a reencarnação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi inventada pelo Espiritismo. Na verdade, essa ideia é muito mais antiga do que a própria civilização, né? O que o Espiritismo faz é trazer isso de uma maneira mais lógica e mais racional, analisada até do ponto de vista metodológico e científico, né? Que foi o que Kardec fez. Então é muito interessante. Aí ele tem um outro tópico, né? Que ele fala sobre as várias existências vividas pelo espírito, né? Então aqui ele fala sobre a racionalidade, né, da ideia de se conceber que o espírito, nós, né, temos várias vidas, né? Então aqui ele discorre sobre que não é plausível que nós consideremos que a vida é uma só, que nós nascemos, nós vivemos essa vida, nós morremos e acabou. Ou então, como em algumas religiões, nós nascemos, nós vivemos, somos julgados, se fomos bons, se fomos maus, e isso determina para onde nós vamos, né? A nossa alma vai viver por toda a eternidade, né? Ou seja, tivemos apenas uma chance de acertar, de fazer o certo, né?
Então ele vai discorrendo sobre o quanto essa ideia não faz sentido, né? É muito, muito, muito esclarecedor mesmo. Eu li esse capítulo 2 vezes, porque eu achei muito interessante. Aí no próximo tópico ele fala sobre a reencarnação, né? Que é um instrumento através do qual a justiça divina é feita, né? Que são as várias reencarnações que nos dão as várias oportunidades de nos melhorarmos, de nos evoluirmos, de corrigirmos os nossos erros, de acertarmos, enfim, né, são as nossas várias oportunidades, né, evolutivas. Aí eu vou até ler um trechinho aqui que eu separei para vocês que é muito interessante. Muitos rejeitam a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo ser suficiente apenas uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Algumas ficam furiosas pela simples ideia de terem de voltar à Terra. Será que essas pessoas pensam que Deus deveria ter solicitado sua opinião ou consultado seus gostos para reger o universo? Eu acho muito interessante a maneira como ele coloca as coisas. Ou seja, tem pessoas que não aceitam a ideia da reencarnação por uma questão até de conveniência, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente vive essa vida inteira aqui, comete os nossos erros, né? Os nossos acertos, deixamos questões que ainda vamos precisar resolver, estamos longe de sermos pessoas perfeitas, evoluídas, né? E saber que nós vamos ter que recomeçar tudo de novo numa próxima oportunidade não é de agrado de algumas pessoas, né? Que preferiam conceber que a vida é uma só, que a gente vive, que a gente morre e aí a gente vai pro céu, ou a gente vai pro purgatório, a gente vai pro inferno. Acabou, não precisa mais voltar pra Terra uma vez só, né? Então, voltar pra Terra dá trabalho, gente, porque são várias e várias e várias vezes, né? Então, algumas pessoas não aceitam, não concebem essa ideia, né? Mas aí ele vai discorrendo, né, de um modo muito racional sobre essa questão e dizendo que a reencarnação é um fato. Quer nós aceitemos ou não, nós vamos passar por ela, né? Mesmo se nós não acreditarmos, uma pessoa que simplesmente não acredita, ela vai ter que reencarnar tanto quanto a outra que acredita, né? É uma verdade, né? Aí tem um outro tópico, né? Que ele diz assim, o nada como perspectiva. Aí ele diz assim, portanto, mesmo acreditando em um futuro qualquer, não se pode imaginar que ele seja igual para todos, pois nesse caso, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer todas as paixões, todos os desejos, mesmo à custa dos outros, uma vez que por esse comportamento não se ficaria sendo nem melhor e nem pior? Então aqui ele fala um pouco da teoria do nada, né? A ideia de que nascemos, vivemos, morremos e tudo termina, né? Então, se o fim da nossa existência fosse o nada, por que se preocupar, né, com o modo como nós nos comportamos aqui? Né? Para quê? Para que ser bom? Para que ser mal? Para que fazer a coisa certa? Para que se preocupar? Se no fim todos vamos terminar no nada, né? Aí ele discorre sobre como isso não faz o menor sentido, né? E não faz o menor sentido. Se você parar para pensar racionalmente, essa ideia do nada como perspectiva não faz sentido, né? E aí ele discorre sobre isso, utiliza vários argumentos. Esse capítulo é tudo assim, são argumentos de Kardec para sustentar a teoria das várias existências do espírito. Aí tem outro tópico, sofrimentos eternos, né? Então aí ele diz assim num determinado trecho. Por acaso as pessoas consideram que Deus é mais justo e bom quando condena alguém ao sofrimento eterno, apenas porque cometeu um erro, do que quando lhes dá meios de reparar suas faltas através das sucessivas encarnações? Então aí aqui nós temos a teoria do sofrimento eterno, né? Se fomos bons, vamos viver
na felicidade eterna. Se fomos maus, ou se cometemos algum erro ou erros graves, enfim, seremos condenados sem chance de nos melhorarmos, sem chance de nos redimirmos, né? E aí ele se pergunta, seria Deus bom e justo se comportasse dessa maneira, né? Vou dizer assim. Onde está a justiça disso, né? Deus é justo por nos julgar, seria justo por nos julgar uma única vez? Os nossos erros e acertos, eles estão condicionados a uma série de variáveis, não é? Então, o mais lógico seria que tivéssemos várias oportunidades para ir corrigindo os nossos erros em circunstâncias diferentes, né? E isso é feito através das várias vidas, das várias reencarnações. Tem um outro tópico, né, que ele fala sobre análise da existência única em corpo físico. Então, num trecho ele diz assim: se a reencarnação não existe, o homem possui apenas uma existência em corpo físico. Isso é evidente. Se ele constitui somente uma existência, a alma de cada homem seria criada por ocasião do seu nascimento. Ou seja, se nós só vivemos uma vez, todas as pessoas que nascem, automaticamente é criada uma alma para animar aquele corpo. Ou seja, as almas nasceriam com a criação da vida, com a criação daquele corpo, né? Então, cada pessoa que nasce uma alma nova, né? De acordo com essa teoria, né? Da única existência. Aí ele continua. Se ele possui somente uma existência, a alma de cada homem seria criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Mas nesse caso, o que era a alma antes do nascimento? Seu estado não poderia constituir por si só uma existência sob uma forma qualquer? Aqui não existe meio termo possível. Ou a alma existia antes do corpo, ou não existia. Então, nós não podemos conceber, né, de modo racional, que a alma já existia antes de habitar um corpo físico, mas que a existência humana é única, só se vive uma vez, e aquela alma vai habitar aquele corpo. E aí nós pensamos racionalmente, bom, se a alma não foi criada junto com o corpo, ela já existia. Se depois da morte, ela continua existindo. Então, qual o sentido disso, né? Aí que a teoria da reencarnação faz mais sentido ainda, ou seja, somos almas que nascemos, morremos, nascemos de novo, são essas almas que vão girando aí em torno das várias existências, dos vários nascimentos e mortes em todo o mundo, né? Então, esse capítulo aqui é incrível também, porque ele vai fazendo várias perguntas, é muito interessante. Aí depois ele fala um pouco sobre as almas não serem iguais ao reencarnar, né? Então aqui é outra questão. Se nós considerarmos que não há reencarnação, então como poderíamos considerar Deus justo se as pessoas nascem em circunstâncias tão diferentes, né? Se a gente parar para pensar. Onde estaria a justiça divina? Se eu vou viver uma vez só, não teríamos todos que ter as mesmas condições? Mas não é isso que acontece, né? Uns nascem numa situação mais fácil, outros nascem numa situação difícil, uns nascem com saúde, outros já nascem com problemas seríssimos de saúde, com deficiências, numa situação desfavorável. Onde estaria a justiça divina? Então, para mim, na minha opinião, de todos os argumentos, né, que podem ser utilizados para se comprovar a teoria das várias existências do espírito, essa, para mim, é a mais forte, que é a questão da justiça divina, né? Eu sempre me perguntei isso. Antes mesmo de começar a estudar sobre espiritualidade, de começar a me interessar sobre isso, eu sempre me perguntei isso. Onde está a justiça divina diante de tanta desigualdade?
E aí eu tô falando de desigualdades que não são geradas pelas próprias pessoas, são desigualdades que já vêm desde o nascimento, né? Então isso não faz o menor sentido. Esse tópico aqui é muito interessante. Aí, né, aqui ele fala assim: dirão que isso depende do organismo. Mas se for assim, estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria apenas uma máquina, um joguete da matéria, e não teria mais a responsabilidade por seus atos, uma vez que poderia atribuir tudo às imperfeições físicas. Ou seja, nós seríamos mero resultado do acaso, né? Então, é um ponto a se refletir bastante. Aí ele tem mais alguns tópicos aqui, ele fala da análise da alma quanto ao seu futuro, né? Então diz que se nós analisarmos a nossa vida atual, nós chegaremos a uma... Ele não usa a palavra previsão, mas assim, nós podemos antever como será o nosso futuro com base na maneira como nós nos comportamos atualmente, porque nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós vamos herdar numa existência futura o que nós fizemos nessa existência atual. Então, é bem interessante, sabe? Você vê o pensamento de Kardec, como ele vai desenvolvendo esse pensamento racional baseado em todas as respostas que ele obteve para as perguntas que fez aos espíritos. Então ele vai construindo uma base muito sólida de argumentação, né? Isso é muito interessante. Aí no finalzinho aqui eu marquei um trecho para vocês, bem no finalzinho do capítulo, que diz assim: reconheçamos, em resumo, que apenas a doutrina das existências sucessivas é a única que explica aquilo que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e está em harmonia com a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora de sua salvação. Na sua misericórdia, que Deus na sua misericórdia lhe concedeu. Ou seja, a teoria das várias existências do espírito resume toda a essência da justiça divina. Isso é incrível, se você parar para analisar. Essa doutrina, né, doutrina espírita, e assim, aqui eu não queria fechar, né, em torno apenas da doutrina espírita, mas a crença nas várias existências do espírito, né, nas várias existências, na vida após a morte. Isso, né, essa teoria é a única capaz de explicar todas as coisas no mundo, né? Explicar a justiça, a injustiça, a causa e efeito, né, a ação e reação. Então, a gente não cansa de dizer, né? Esses vídeos que nós gravamos aqui são apenas comentários, né, de alguns trechos da obra, mas o nosso objetivo aqui é que vocês se interessem, né, por esses assuntos, por essas questões que estão sendo abordadas, e leiam o livro, leiam a obra. Essa obra é para ser lida, para ser relida, para ser estudada, né? Nós podemos aqui gravar um vídeo falando sobre isso, mas o nosso objetivo aqui é estimular a leitura. Então, mais uma vez, a gente deixa aqui a dica para vocês: leiam Kardec, leiam o Livro dos Espíritos, porque aqui estão... Eu não vou dizer as respostas para tudo, né? Porque respostas para tudo é uma coisa muito ampla. Mas aqui tem basicamente a resposta de tudo que você precisa saber sobre espiritualidade, né? Então, leiam Kardec. Bom, por hoje é só. Convido vocês a continuarem acompanhando aqui a nossa série Minutos com Kardec. Vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist com os vídeos anteriores. Nós já temos vários vídeos gravados e convidamos vocês para que continuem nos acompanhando. Agradeço por vocês terem assistido ao vídeo, por vocês terem se interessado por esse tema, e até a próxima. Tchau!